Quem trouxe as quase 2.000 promessas? Las casi 2.000 promesas. Hoje, levanta ela. Hoy levántala. Quem trouxe as quase 2.000 promessas, levanta mais alto Quien ainda. trajo las casi 2.000 promesas, levántala más alta todavía. Aí está quase 2.000 promessas de Deus. Ahí está casi 2.000 promesas de Dios. Na mão dos irmãos e das irmãs. En la mano de los hermanos y las hermanas. Será que não dá para receber pelo menos uma meia dúzia dessas promessas? ¿Será não? que no se puede recibir por lo menos media docena de esas bendiciones? Dá ou não dá? ¿Se puede o no se puede? Por isso temos que carregar a Bíblia. Tenemos que cargar la Biblia. Ensinar que confiamos nas promessas de Deus. Mostrar que confiamos en las promesas de Dios. Os irmãos, as irmãs que têm a Los Bíblia, hermanos y hermanas que tienen la Biblia. que não trazem a Y Bíblia, no trae la Biblia. estão duvidando das promessas de Y Deus. están dudando de las promesas de Dios. Quem compreendeu, grite amém. ¿Quién entendió? Grite amén. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos a abrir nuestra Biblia. É no Evangelho de São Marcos, En el Evangelio de San Marcos. capítulo 15. Capítulo 15. E depois vamos orar com nossos irmãos de Pues vamos a Curitiba. orar con los hermanos de Curitiba. Estão aguardando também a nossa oração Están esperando nuestra oración. nesta tarde maravilhosa. En esta tarde maravillosa. Para aí, irmãos, Preparen, estúdio. hermanos del estudio. Pastor Anderson, Pastor Anderson. quem puder orar, Con quien puedo orar. direto de Curitiba, Directo desde Curitiba. com a multidão. Con la multitud. Vamos ler, irmãos e Vamos ouvintes, a leer, hermanos oyentes. São Marcos, En San Marcos. capítulo 16, Capítulo 16. verso Versículo 15 e 16. 15 y 16. Para nós sabermos sobre o batismo também, Para que sepamos sobre el bautizo también. porque Jesus está voltando. Porque Jesús está volviendo. Quem crê e for batizado E vai que crê subir com Y Jesus. fuera bautizado, que subirá con Jesús. Quem não crer, Y el que no cree não se batizar, y no se bautiza, vai ficar aqui. se quedará aquí. Quem quer subir com Jesus, grite Quien amém. quiere subir con Jesús, grite amén. E o batismo está aí, Y hein? el bautizo está ahí. Já nos próximos Ya en los dias, próximos días. para todos cumprir a justiça de Deus. Para que todos cumplan la justicia de Dios. E ninguém terá desculpa no último dia. Nadie tendrá excusa el último día. Señor. Señor, Não me falaram do batismo, no me dijeron nada sobre el bautizo. que eu precisava me batizar, Necesitaba bautizarme. como o Senhor se Como batizou. el Señor usted se bautizó Río Jordão. en el río Jordán. É verdade. Es verdad. Temos que Tenemos que falar. hablar. Se a pessoa não se batiza, Si la persona no se bautiza, o problema é dele com Deus, el né? problema es de él con Dios, A ¿no? nossa parte nós temos que fazer. Nuestra parte tenemos que hacer. Sim ou não? ¿Sí o no? Então vamos lá, em seguida estaremos Vamos, orando, y enseguida estaremos orando. recebendo oração de Curitiba, Recibiendo oración de Curitiba, da nossa igreja, de nuestra iglesia, da rua João Negrão, de la calle Juan no Negrón, coração de y Curitiba. corazón de Curitiba. Diz assim, irmãos e ouvintes, Dice así, hermanos oyentes, recite conosco. repita con nosotros. São Marcos 16, San Marcos 16, verso 15 versículo 15 e 16. y 16. Preparada, igreja? Preparados, iglesia. Então grita conosco, ouvintes. Grite con nosotros, oyentes. E disse-lhe, Y le dijo, ide por todo o mundo, id por todo el mundo, pregar o evangelho predicad el evangelio a toda criatura. a toda criatura. Quem crer e for batizado El que creyere y fuere bautizado será salvo, será salvo, mas quem não crê pero el que no cree será condenado. será condenado. Vamos, Curitiba, Vamos, Curitiba. uma poderosa oração Una poderosa oración para Deus nos dar graça, para que Dios nos dé gracia o abrir e fechar da nossa en boca, abrir y cerrar de nuestra boca para fazermos notório para que hagamos notorio esses mistérios do evangelho do reino de misterios del Deus. evangelio del reino de Dios. Pastor Anderson, Pastor a Anderson, paz do Senhor la paz Jesus, del Señor Jesús, todo o nosso povo de todo Curitiba, nuestro pueblo de Curitiba, dos nossos de corações, nuestros corazones, receba a paz de Jesus. reciba la paz de Jesús. Não podemos esquecer de No vocês, podemos olvidarnos de ustedes, nem um dia, ni un día, nem uma hora. ni una hora. Linha aberta, Pastor Anderson. Línea abierta, Pastor Anderson. Linha aberta, Pastor Anderson. Línea abierta. Pode dar glória a Deus, Curitiba! Glorifica a Deus, Curitiba! Dá glória, dá glória, dá glória a Jesus! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Missionário de Deus, missionário Davi Miranda,
Receba a paz do Senhor Jesus, de todo o povo de Deus que hiperlota as dependências da Igreja Deus e Amor em Curitiba, missionário de Deus. Receba a paz do Senhor Jesus, do povo paranaense, missionário querido. Glória a Deus. Pastor Anderson, que lindo, é a alegria do povo paranaense. Ore a nosso favor, com este povo cheio de fé, de confiança em Deus, para Deus falar conosco. Pastor Anderson. Orar pelo nosso missionário, diga glória a Deus. Quem quer orar para o Brasil e o mundo que nos escuta agora, grita glória a Deus. Como não, missionário de Deus? Há um prazer muito grande para nós clamar a Deus por sua vida, como fazemos diariamente, querido missionário. Então levante as mãos para Deus, Curitiba. Levante as mãos para Deus, povo do Senhor. E oremos pelo nosso líder mundial, pelo nosso missionário Davi Miranda. Oremos com muita fé, todos dando glória, 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 glória. Isso, vai dando glória, Curitiba. Oh, glorioso Deus, eterno e maravilhoso Pai. Olha essa multidão aqui agora, que superlota não só o estacionamento, mas também a igreja, clamando agora pelo nosso missionário Davi Miranda. Meu Deus e meu Pai, olhe agora para aquela multidão que está na sede mundial, junto com o homem de Deus, o nosso missionário. Coloque agora, meu Deus, as tuas mãos e abençoe não só a multidão, mas também a vida do nosso missionário. Oh, meu Deus e meu Pai, glorifica o teu nome na vida do teu servo ainda mais. Continua usando o teu servo com mais poder, com mais veemência, com mais virtude ainda. Oh, glórias sejam dadas ao Senhor. Nós te damos glórias pela vida do nosso missionário, meu Deus. Nós te damos glória pela vida do nosso Pai na fé, que tanto tem orado por nós, e tanto tem disposto a clamar e a jejuar por nossas vidas. Te damos glória, meu Deus. Te damos graças, Espírito Santo, porque o Senhor tem sustentado o nosso missionário Davi Miranda. E eu tenho certeza, meu Deus, que ainda mais agora o povo paranaense orando pelo missionário, o Senhor vai aumentar ainda mais a sua grandeza na vida do teu servo. Oh, meu Deus, cumpra agora na vida do nosso missionário aquilo que está escrito no Salmo 71, versículo 24. Pois está escrito que ficarão confundidos e envergonhados todos aqueles que procurarem o mal dos teus servos. Então guarda a vida do missionário Davi Miranda, meu Deus. Protege a vida do teu servo, meu Deus. Usa cada dia mais o teu filho, o teu ungido, para continuar liderando esta grande obra. Meu Deus, recebe a oração de Curitiba agora. E que a vida do nosso missionário seja guardada, protegida e abençoada. E que o seu servo seja usado hoje como nunca, para os milagres acontecerem, para as maravilhas acontecerem. Oh, glórias sejam dadas ao teu nome. Recebas, meu Pai, a nossa oração, e que a resposta seja uma vida ainda mais abençoada ao teu servo, nosso missionário Davi Miranda. Que assim seja, em nome de Jesus. Quem grita glória a Deus? Quem grita glória a Deus? Diga bem alto, diga missionário. Em Cristo Jesus. Nós te amamos como nosso Pai na fé. Missionário de Deus,
Curitiba em festa hoje, querido missionário. Que lindo, hein? Que lindo. É uma massa humana aí também. Uma massa humana aí também. É Deus fazendo a obra. Deus fazendo a obra. Estou notando, irmãos, Estou notando, hermanos, que do dia 1º de janeiro para cá, dia 1º de janeiro hasta aqui, as nossas igrejas estão mais superlotadas do que já estavam. As igrejas estão mais colmadas do que já estavam. Porque esta campanha que Deus falou comigo, esta campanha que Deus falou comigo, Deus me revelou, que Deus me revelou, agora é a continuação dos 50 anos de milagres. Los 50 años de milagros. Sabe o que é isso? ¿Saben lo que es eso? Quantos milagres vai acontecer milagros van a suceder este ano? Este año. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas, queridos irmãos, queremos lembrar todo mundo, queremos recordar a todo mundo que esta campanha prossegue em todas as nossas igrejas, a campanha sigue em todas nossas igrejas, que estão abertas agora, recebendo o som, direto aqui da sede mundial. Também lá na Bahia, Pires. Em Pires, Pires do Rio. Pires do Rio. E tantas milhares e milhares de igrejas, Deus e Amor, no Brasil e no exterior, estão recebendo o nosso som aqui da sede mundial. Esta tarde já pregamos para 5 países da América Central. Todos em uma hora só. País do Panamá, de Costa Rica, Honduras, Guatemala e El Salvador. E foi uma benção! É maravilha! Abalou o mundo! Abalou o mundo as multidões que aceitaram a Jesus e receberam milagres de Deus. Podeis assentar um instante, irmãos e irmãs? Seremos bem breves para não atrasarmos o culto hoje. Queridos irmãos e irmãs de Curitiba, de todo o Paraná que nos ouve, de todo o Brasil, de todos os continentes do mundo, nós encontramos aqui nosso Senhor Jesus Cristo. Após ter ressuscitado dos mortos, Ele preocupou-se muito com o batismo. E aqui Ele diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura. A pessoa antes de aceitar a Jesus é uma criatura de Deus. Não é filho de Deus. Não é filha de Deus. Antes de aceitar Jesus. E se batizar como Jesus se batizou. Eu era criatura. Porque eu não tinha aceitado Jesus. É na minha mocidade. Mas com a idade de 22 anos eu aceitei Jesus. E deixei de ser só criatura. E passei a ser filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. E de pregar o Evangelho a todo mundo é ordem de Jesus. Então nós temos esse dever, essa obrigação. E Paulo dizia, ai de mim se não pregar o Evangelho. E disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então nós vemos que o batismo faz parte da nossa salvação. Então aqueles que ainda não aceitaram Jesus precisam aceitar Jesus hoje. Aí a nossa igreja de Curitiba, e nossas igrejas de todo o Brasil e de todos os países que estão recebendo o som aí agora, para deixar de ser criatura. A criatura sofre muito.
sofre terríveis males. Sufre terribles males. E não sabe como se livrar dos males. Não sabe como livrarse de los que males aflige a sua vida. que afligen su vida. Mas depois que aceitamos Jesus, Pero después que aceptamos a Jesús, nós vamos ser filhos. Comenzamos a ser hijos. Aí nós aprendemos com Jesus, na Bíblia, como se livrarmos dos males que assolam o mundo inteiro. Não é só câncer, não é só AIDS, no solo el cáncer, el SIDA, não é só as enfermidades, no solo las enfermedades, principalmente luta nos lares, principalmente lucha en el hogar, na família, en la familia, desemprego, el desempleo, pobreza que assola o mundo inteiro, la pobreza que asola el mundo entero, tristeza, depressões, angústias. O povo não, a criatura humana não sabe vencer os males. La criatura humana no sabe vencer los males que aflige ele. Que le aflige a él. Ele corre para a feitiçaria, corre hacia la hechicería, corre de um lado para outro, corre de un lado al otro, faz promessas, hace promesas e não resolve nada. Y no soluciona nada. A situação continua, porque ainda falta, porque todavía falta ele se tornar filho de Deus. Que se vuelva hijo de Dios. E quando se tornamos filho de Deus, y cuando nos volvemos hijos de Dios, Deus passa a cuidar de nós. Deus comienza a cuidarnos a nosotros, como pai, como padre, cuida do filho. Cuida al hijo. Assim Deus passa a cuidar de nós. Deus comienza a cuidarnos a nosotros. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Antes de aceitarmos a Jesus, antes de que aceptemos a Jesús, Deus não pode cuidar de nós. Deus não pode cuidarnos a nosotros. Porque apenas criatura. Porque apenas somos criaturas. Deus nos dá comida, nos dá comida, dá roupa, nos dá roupa, dá calçado, nos dá os calçados, dá o sono para dormir, dá o sueño para que dormamos, dá tudo materialmente falando. Todo materialmente hablando. Mas, pero da parte também financeira, também da parte financeira, dá o trabalho, dá o trabalho, dá tudo para nós se alimentar e vivermos como criaturas de Deus, como criaturas de Deus, e não como filhos, e não como hijos, porque os filhos herdam a herança do pai, são da herança do padre, sim ou não? Sim ou não? Aquele que é criatura, aquele que é criado, que é criatura ou criado pelo pai, por el padre, não herda somente os filhos, não hereda só os filhos legítimos que herdam, a herança do pai. Herança del padre. Quem compreendeu, grite amém. Quem entendeu, grite amém. Assim também, nenhuma criatura vai herdar o reino dos céus, vai herdar as promessas de Deus, vai herdar as riquezas celestiais. Deus tem cerca de 2.000 promessas, aproximadamente 2.000 promessas para os filhos. Eu, quando era criatura, não recebia nenhuma dessas, aproximadamente 2.000 promessas. Porque era criatura. Então não tinha direito. Mas quando aceitei Jesus, e me batizei, como Jesus se batizou, no Rio Jordão, deixei de ser criatura e passei a ser filho de Deus. E como filho de Deus, Deus passou a cuidar de mim. Que coisa linda, né? Ei, maravilha. Que maravilhoso. Agora tem os filhos obedientes. Ahora hay hijos obedientes. E os filhos rebeldes. Y los hijos rebeldes. O pai ama todos os filhos. El padre ama a todos los hijos. Mas não pode dar apoio ao filho rebelde. Dar apoio ao hijo rebelde. Ele só dá apoio, apoio aos filhos obedientes. A los hijos obedientes. É assim ou não é? É assim ou não é? Toda a família tem lá um filho, uma filha, toda a família tem um hijo, que é uma ovelha negra na família. Que é a oveja negra na família. Rebelde ao pai e à mãe. Para el padre e a madre. Ele faz coisas erradas. Faz coisas equivocadas. Prejudica o pai e a mãe. Perjudica o padre e a madre. Os irmãos e tantas outras coisas mais. Os irmãos e tantas outras coisas mais. Então, meus irmãos, nós temos que ser o filho obediente. Temos que ser o hijo obediente. Não vamos ser ovelha negra. Não seamos ovejas negras. Desta família de Deus. Desta família de Deus. Da Deus é amor. Seis amor. Glória a Jesus, glórias a Deus. Jesus, glória a Deus.
Ah, missionário, eu conheço um crente da Igreja de Deus e Amor. Misionero, yo conozco un creyente de la Dios es Amor. Ele não sai de frente da televisão. Él no sale delante de la É televisión. o que eu disse a vocês. Lo que les dije a ustedes. É numa casa tem os filhos obedientes En una casa hay hijos e os rebeldes. filhos Y los rebeldes. hijos obedientes y rebeldes. Ah, eu conheço uma irmã Yo conozco una hermana da Igreja de Deus e de la Amor. Iglesia de Dios es Amor. Corta o Se cabelo, corta el pelo. usa mini blusa, Usa mini blusa. mini saia, Mini falda. usa calça comprida. Usa pantalones. Eu creio que tem. Yo creo que hay. As ovelhas negras. Pero son ovejas A negras. filha desobediente ao Hija pai. desobediente al padre. Mas as Pero obedientes los obedientes se veste decentemente. se visten decentemente. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Ah, missionário, eu conheço o irmão A misionero conozco un que é hermano fanático lá pelo futebol. que es fanático por el Tem o fútbol. time dele Y veo su equipo de él. e ele não perde um jogo Y sequer. él no se pierde un juego siquiera. É ovelha negra, Oveja negra. desobediente ao pai. Desobediente al padre. Porque os filhos que Porque obedecem, los hijos que obedecen, Deus cuida direitinho Dios les deles. cuida a ellos. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. Quem crer e for batizado será salvo, El que cree y fuera bautizado será salvo. mas quem não crê será Pero condenado. el que no cree será condenado. E esses sinais serão os que Y crerem. estas señales seguirán a los que creen. Os que aceitam a Jesus, A los que aceptan a é Jesús. porque creem em Jesus. Porque creen en Jesús. Crê no perdão dos seus Creen en pecados. el perdón de sus Crê na pecados. salvação da sua alma. Creen en la salvación de Crê su na alma. solução dos seus Creen problemas. en la solución de su Crê na problema. cura das suas Creen en la enfermidades. sanidad de su Crê na enfermedad. vitória para o lar, para a Y la família. victoria para el hogar y la familia. Crê Creen que tudo é que possível todo es posible. pelo poder que há em Jesus Cristo. Por el poder que hay en Jesucristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Gloria a Dios y gloria a Jesús. Amém. Amén. Ainda há pouco instante, nesta tarde, Hace instantes en esta tarde. que eu pregava lá para aqueles 5 países da Predicava- América Central, Predicamos para 5 países de América Central. Panamá, Costa Rica, Panamá, Honduras, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicarágua. Guatemala, Nicaragua e El Salvador. y El Salvador. Eu dizia a eles, quem aceita Jesus é sábio. Les decía, el que acepta a Jesús es sabio. Além de Deus perdoar os seus pecados, Además de Dios perdonar los pecados salvar sua alma, y salvar su alma. escrever seu nome no céu, no livro da vida, Escribir su nombre en el libro de la vida para en o el grande cielo, dia da vida para el eterna. gran día de la vida eterna. Deus cura suas enfermidades, Dios sana sus que enfermedades, está desenganado, que está desahuciado, enfermidades incuráveis, enfermedades e insanables, aumenta seus anos de y vida aumenta sus años de vida sobre a sobre la terra. tierra. É, Sí. é tremendo, é Es tremendo, é tremendo, tremendo. tremendo, tremendo. Então, ouvintes, Entonces, te oyentes, falta uma coisa te só. falta solo una cosa. Crê em Deus, você crê. Creer en Dios, tú crees. Crê em Jesus, você crê. Creer en Jesús, tú crees. Crê no Espírito Santo, você Creer crê. en el Espíritu Santo, tú O que crees. falta então? ¿Qué te falta Te entonces? falta uma coisa. Te falta una cosa. Aceitar Jesus Aceptar a e Jesús. se batizar Y bautizarse. como Jesus se batizou. Como Jesús se bautizó. E aí Deus vai cuidar de Ahí você Dios va a cuidarle a como tem usted. cuidado de mim. Como ha cuidado a mí. Olha que idade estou eu. Miren qué tal estoy yo. Estou animado, Estoy animado. forte. Estoy fuerte. Preguei ontem à tarde, Prediqué ayer en la tarde. preguei hoje já para os 5 Prediqué países. hoy para 5 países. Estou pregando aqui Estoy agora. predicando aquí ahora. Porque Deus é que nos renova Porque Dios es quien nos renueva. as nossas forças, Nuestras fuerzas. nossas energias, Nuestras que energías. dá nós saúde, Nos da salud. que dá nós vitória, Que nos da victoria. resolve os nossos problemas. Resuelve nuestros problemas. Deus faz tudo por Dios nós hace todo por quando nosotros. somos obedientes à sua palavra. Cuando somos obedientes. Seus ensinamentos são divinos. Enseñanzas son divinas. Oh, maravilha! Oh, qué maravilloso. Você diz, mas eu sou um perdido missionário. Dices, pero soy perdido misionero. Você sabia que Jesus veio por causa de você? ¿Sabías que Jesús vino por causa de usted? E não por causa de Y Abraão, no por Isaac causa e Jacó de Abraham, Isaac y Jacob. e os santos profetas Y los santos profetas, que eram justos. que eran justos. Ele veio buscar Él vino a buscar os perdidos. a los perdidos. Ele veio chamar os
pecadores ao arrependimento. O que é arrependimento? É abandonar os nossos pecados. Quando eu aceitei Jesus, eu me arrependi dos meus pecados. Como? Abandonei o cigarro, a bebida, o jogo, o carnaval, boate, cinema, circo e todas as diversões do mundo. Abandonei. Mas como é que consegue? Porque quando aceitamos Jesus, Deus derrama do seu Espírito Santo em nossos corações. E aquele demônio que é em nós, antes de aceitarmos a Jesus, Jesus que há um demônio em nós, que leva a nós ao prazer do pecado, do mundo, ao prazer dos vícios. E que todo ser humano, toda criatura humana, tem esse demônio que oprime ele, para gostar do pecado, para gostar das coisas do mundo. Eu amava as coisas do mundo. Não era eu, era o demônio que estava em mim, que fazia eu amar as coisas do mundo. Mas a hora que aceitei Jesus, Deus derramou a porção do seu Espírito Santo sobre mim, sobre o meu coração. E aquele demônio que me dava prazer em todas as coisas que o mundo oferece, ele foi expulso pelo Espírito Santo de Deus, que descendeu sobre mim. Aleluia, glórias a Deus. E agora, depois que aceitamos Jesus, que Deus derrama sobre nós o Espírito Santo, o nosso prazer é o mesmo prazer do Divino Espírito Santo. Compreenderam? Assim como quando nós éramos do mundo, o demônio dava nosso prazer nas coisas do mundo. Assim agora, que temos aceitado Jesus, e Deus tem derramado o Espírito Santo em nossos corações. Então quando nós passamos a fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo é que nos impulsiona a agradarmos a Deus, sentir prazer em obedecer a Deus. Eu tenho essa experiência. Porque eu também não era crente. Eu não era filho. Era criatura. E de ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. O Evangelho a toda criatura. Nós estamos pregando para o mundo inteiro agora. É verdade, gente. Então, ouvintes, você vai continuar sofrendo. Se você quiser continuar sofrendo, não querer ser filho de Deus, filha de Deus. Mas eu sou filho de Deus. De jeito nenhum. Os filhos herdam a riqueza dos pais, os bens dos pais, do pai. E você não está herdando nada de Deus. Não estás heredando nada de Deus. Nem a tua cura. Nem tu sanidade. Nem a solução do teu problema. Nem a solução do teu problema. Você está herdando de Deus. Estás heredando de Deus. Então prova que você não é filho. Es muestra de que no eres hijo. O pai cuida do filho. El padre cuida al hijo. O pai cuida da filha. El padre cuida de la hija. E dá tudo que o filho precisa. Y todo lo que el hijo necesita. Porque o nosso pai é muito rico. Porque nuestro padre es muy rico. É criador do mundo inteiro. Creador del mundo entero. E dos céus e da terra. Y de los cielos y de la tierra. Isto que é Deus, aleluia, isto que é Pai, glórias a Deus. Parabéns aos irmãos, às irmãs que já aceitaram Jesus. Já vão se batizar daqui a poucos dias. Parabéns pela fé de vocês. Vocês foram sábios. Sábias. É quem aceita Jesus. É um homem sábio. É uma criatura sábia. E aqueles que não aceitam Jesus são criaturas tolas. Que não sabem o que Deus pode ajudar
ajudá-lo em tudo que ele precisa. Que Deus pode cuidar dele, cuidar da saúde dele, cuidar da sua felicidade, cuidar até da sua vida financeira. Enfim, é Pai. E é Pai que conhece a nossa necessidade. Que Deus abençoe. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então o evangelho é pregado a todo mundo. Toda criatura. Mas eles não querem. Ou não entendem. Até vou ler aqui um texto. Em Coríntios. Para vocês entenderem. Que a criatura não entende as coisas de Deus. Parece loucura. Escutemos, irmãos. Deixa eu ver aqui se encontra. Achei. 1 Coríntios. Capítulo 2, verso 13 a seguir. Versículo 13 en adelante. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, presta atenção agora, todo mundo que não aceitou Jesus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende, não entende. Porque lhe parece loucura. Parece que não adianta nada. E não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor é do Senhor Jesus, do Senhor Deus, para que possá-los instruí-los. Mas nós temos a mente de Cristo Jesus. La mente de Cristo Jesús. Lindo demais, hein? Es demasiado lindo, ¿no? A criatura é o homem natural, é a mulher natural, que não entendem que eles têm que se entregar a Deus, de corpo, alma e espírito, para passar a entender as coisas de Deus. São encobertas para ele. Ele não pode entender como eu posso ser perdoado. Que maneira? É aceitando Jesus. Quem aceita Jesus, sábio é. El que acepta a Jesús, sabio es. Então deixa de ser tolo, amados ouvintes. Deje de ser tontos, amados oyentes. Aceite Jesus. Acepten a Jesús. Aonde está nos ouvindo? ¿Dónde nos están oyendo? E você vai entender as coisas de Deus. Vas a entender las cosas de Dios. Porque você vai receber o Espírito Santo. Porque recibirás el Espíritu Santo. E vai entender as coisas de Deus. Y vas a entender las cosas de Dios. Aí a moça aí perturbada já. Mira una joven perturbada. Grita, queima ele, Jesus. Griten, quémale, Jesús. Queima ele, Jesus. Quémale, Jesús. Deixa ela lá, obreira. Não vem aqui, não. Fica longe dela. Se precisar, eu chamo. Está vendo que o diabo não gostou da palavra da sabedoria? Está vendo? Esse demônio aí que leva a pessoa a todo tipo de pecado. Olha o vestuário dela. O diabo que dá prazer nesse vestuário. Olha aí. Veja. Vamos, demônio, lá no corredor, para todo mundo ver você. Vamos no corredor central, vamos, diabo. Vamos no corredor central, em nome de Jesus. Vamos, diabo. O diabo não está aguentando o poder que Deus está derramando aqui agora. Está vendo? Está vendo, Satanás? É você que cega as pessoas espiritualmente para não entender as coisas de Deus, não é, Satanás?
Tá vendo? Parece uma cobra, bichona. Parece uma serpente. E ela não está vendo nada disso. E não está vendo nada disto. Não pensem vocês que ela está em si. Não pensem que ela está em si O mesma. diabo toma a mente da pessoa. O diabo toma a mente da pessoa. E deixa as pessoas inconscientes. E deixa a pessoa inconsciente. Lá está ela vai obedecendo. Tem que obedecer sim. Tem que obedecer. Está vencida aí, Satanás. Está vencida, Satanás. Quem está com medo dele, levante a mão. As criaturas têm medo. O tempo que eu era criatura de Deus, eu tinha medo de Satanás. Já caiu por terra. Legião do diabo. Está amarrado pelo sangue de Jesus Cristo. Cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Caiu. É Satanás. Tem que andar de joelho diante do meu Jesus. Tem que andar de joelho diante do meu Jesus. Satanás, Jesus está aqui. Caiu, desmaiou. Caiu, se desmaiou. Está vendo que o diabo está vencido? Estão vendo que o diabo está vencido? Quando eu era criatura. Sim, quando eu era criatura. Eu tinha medo do diabo. Tinha medo ao diabo. Agora como filho de Deus, que aceitei a Jesus. Como filho de Deus que aceitei a Jesus. Agora eu mando o diabo cair por terra, ele caiu, tá vendo? Caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu? Quanta gente com medo, curioso. Gente com medo e curiosos. Meus irmãos. Sim, meus irmãos. Se frequentar aqui todo dia, vocês vão ver coisas tremendas acontecer aqui. Coisas tremendas suceder aqui. Legião do diabo. Legião do pecado, do inferno, dos vestuários mundano e satânico. É você que dá prazer a esta vítima para usar essas roupas mundanas. Eu te ordeno agora em nome de Jesus Cristo, pelo sangue que Jesus derramou por mim na cruz do Calvário, e derramou por ela também. E eu te ordeno agora, legião do diabo, seja quantos demônios for, saia dela! Sai e não volta mais em nome de Jesus. Obreira, deixa as obreiras mandar levantar. Obreira, levanta a moça. Levanta-se, jovem. Deixa ela levantar sozinha. Deixa levantar-se solita. Levanta, moça. Levanta-se, jovem. Tá boa, moça. Olhe para cá, moça. Olha aqui. Converse comigo aqui, moça. Só um minutinho. Olha aqui, ó. Como é o seu nome, moça? Não precisa pegar ela. Deixa ela falar comigo. Moça, fale comigo, por favor. Seu nome. Ainda você não está conseguindo falar? O diabo deixou ela muda, tá vendo? O diabo le deixou muda, estão vendo? Demônio mudo, o surdo, saia dela! Saia dela! E não volta mais dela! Em nome de Jesus Cristo! É uma legião muito grande, caiu outra vez. Legião muito grande, caiu outra vez. Levanta, moça. Levanta-se, jovem. Legião do diabo. Legião do diabo. Eu te repreendo mais uma vez. Seja quantos demônios for, demônios mudos, surdo, sai! Em nome de Jesus. Desmaiou, morreu. Se desmaiou, morreu. A última vez eu te repreendo, Satanás. Não tenho tempo a perder com você, legião do diabo. Saia dela e não volta mais nela. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos de Curitiba e de todo o Brasil, toda a terra. Terra. É um diabo aqui que pôs alvoroço todo mundo. O diabo desesperou. O diabo se desesperou. Aqui. Esta moça, esta mulher. Esta jovem, esta mulher. Mas o sangue de Jesus já deu vitória. O sangue de Jesus já deu vitória. Quem gritou sangue de Jesus nos dá vitória. Quem grita sangue de Jesus nos dá vitória. Vocês estão vendo, irmãos e irmãs? Estão vendo, irmãos e irmãs? O poder do Evangelho de Cristo. O poder do Evangelho de Cristo. Só pela pregação da palavra de Deus. Só pela pregação da palavra de Deus. O diabo não resistiu. O diabo não resistiu. Então o ser humano, a criatura, não entende as coisas de Deus. Não entende as coisas de Deus. Porque se eles entendessem, eles aceitavam Jesus. Para Deus cuidar deles. Para que Deus les cuide a ellos. Para Deus dar a eles o Espírito Santo. Para que Deus les dê o Espírito Santo. E eles não aceitam a Jesus. E ellos não aceptan a Jesús. Porque
porque não entendem. Parece fanatismo. Parece uma religião. Parece isto ou aquilo. Eles não entendem as coisas espirituais. Porque não tem o Espírito de Deus ainda. E a pessoa só recebe o Espírito Santo quando aceita Jesus Cristo. Pode sentar, irmãos e irmãs, estejam calmos. Que Jesus está aqui conosco. Está ou não está a igreja? Aleluia, glória a Deus. Eu não quero prolongar. Quero que esse pequeno ensinamento venha ajudar não só os irmãos que vão se batizar dentro de poucos dias, mas as irmãs, os irmãos que ainda não se batizaram, ou que ainda não aceitaram a Jesus. Se entrega a Jesus agora. Você não No momento você não entende por que me entregar para Jesus. En un momento no entiendes para qué entregarme a Jesús. Para Ele cuidar de você. Para que Él le cuide a usted. Para Ele te dar do seu Espírito Santo. Para que te dé su Espíritu Santo. Para você entender. Para que usted entienda. O que nós pregamos, o que nós ensinamos. Lo que predicamos y enseñamos. Que é um benefício muito grande. Que es un beneficio muy grande. Que Deus quer dar a todos. Que Dios quiere dar a todos. Mas nem todos podem receber. Pero no todos pueden recibir. Porque o homem natural. Porque el hombre natural. Em si mesmo. Por si mismo. A criatura não entende as coisas de Deus. La criatura no entiende las cosas de Dios. Eu também não entendia. Eu também não entendia. Só passei a entender as coisas de Deus. Solo comecei a entender as coisas de Dios. Espirituais. Las cosas depois que aceitei a Jesus. Después de que acepté a Jesús. E olha que riqueza de ensinamento. E mira que riqueza de ensinança. Preste atenção. Pongan atenção. Essas cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo são revelações que ele tinha dado por Jesus. Lá em Gálatas capítulo 1, é do verso 10 em diante por ali, ele fala que ele não aprendeu de homem algum, mas por revelação do Espírito Santo. E o que nós estamos aqui aprendendo é uma palavra que foi revelada a respeito da nossa salvação, da nossa vida espiritual, do nosso bem-estar aqui nesta vida, com paz, alegria e felicidade, e muitas outras bênçãos incontáveis. Só depende agora do homem. Estou escutando milhões de ouvintes. Só depende do senhor, da senhora, do jovem, da jovem, tomar a decisão, se entregar a Deus, de corpo, alma e espírito, entregando o seu futuro a Deus. Você vai se tornar um homem espiritual, uma mulher espiritual, para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos não podem entender esta palavra, que nós lembramos que nós temos a mente de Cristo Jesus. Leímos que tenemos la mente de Cristo Jesús. Por que temos a mente de Cristo Jesus? ¿Por qué tenemos la mente de Cristo Porque Jesús? temos o Espírito Santo de Deus. Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Que está nos iluminando. Que nos está iluminando. A respeito da salvação. Al respecto de la salvación. Das coisas eternas. De las cosas eternas. O qual nós esperamos em breve. Lo cual esperamos en breve. Estarmos com o Senhor. Que estemos con el Señor. Gozando desta felicidade eterna. Esta felicidad eterna. Vou ler mais uma vez. Leeré una vez más. O último versículo aqui do capítulo 2. El último versículo del capítulo 2. Aliás, vamos ler o verso 15 e 16 do capítulo 2 de 1 Coríntios. 15 e 16 de 1 de Coríntios. Mas o que é espiritual, pero el que es espiritual discerne bem. Bem tudo. Bien todo. Tudo. E ele por ninguém. E ele por nadie. E ele de ninguém. E ele por nadie. É discernido. Es discernido. É verdade. Es verdad. Ninguém discerne que eu tenho espírito. O homem do mundo, já digo. El hombre del mundo. Ele não sabe discernir que eu tenho o Espírito Santo em mim. Não sabe discernir que tenho o Espírito Santo em mim. Que eu tenho Jesus em mim. Que tenho a Jesus em mim. Que eu tenho uma vida espiritual abundante com Deus. Que tenho vida espiritual abundante ele vê apenas
apenas a aparência. Ele não conhece o meu interior. Ele não conhece o homem espiritual. Também chamado Davi Miranda. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Então, irmãos que vão ser batizados, parabéns por esta decisão. Isto é de Deus. Vocês vão se batizar, porque já estão entendendo as coisas de Deus. Os irmãos e as irmãs que até que aceitaram a Jesus, mas não entenderam ainda as coisas de Deus, porque ainda não são espirituais. Então não vão se batizar. Para que batizar? Vou esperar no próximo. Esperaré la próxima, a la otra. Mas quem entende, irmãos, pero el que entiende, hermanos, ele fica contando os dias, se queda contando los días, horas, las horas, e até os minutos, y hasta los minutos, de descer as águas batismais. de bajar las aguas bautismales. É lindo demais. É lindo demais. É demasiado lindo. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Fostes batizados, como foi Jesus, segue ao seu lado para o céu de luz. Seu caminho estreito, a porta é também. Tudo está pronto, não demores, vem. No portal da vida, Cristo achará, ao findar a terra, ao findar as obras. Ao ouvir o brado, eis que Jesus vem, tem-se preparado para gritar o vem. Alva é tua roupa, clara é tua luz, canta, ó remidos, vem Senhor Jesus. Seu caminho estreito, a porta é também. Tudo está pronto, não demores, vem. No portal da vida, ao findar as obras lá no céu vamos morar. Ei, que lindo! Que lindo! Amém. Amém. Aquilo que a hora não permite nós falar com vocês, ouvintes. Aquilo que a hora não permite que hablemos com ustedes, que o Divino Espírito Santo de Deus, Divino Espírito Santo de Deus, prossiga a falar, siga hablando, tornando o Senhor, a senhora, volviéndole al Señor y a la señora, uma criatura sábia agora, criatura sábia ahora, para entregar os seus caminhos ao Senhor. para entregar sus caminos al Señor. E a Bíblia que diz, y la Biblia dice, entrega teus caminhos ao Senhor, entrega tus caminos al Señor, e Ele cuidará de ti. y Él cuidará a ti. Ele quer cuidar de Él você. quiere cuidarle a usted. Mas enquanto você não tomar esta decisão, Pero mientras no tomes la decisión, mesmo que Ele quer cuidar de você, não pode cuidar. aunque Él quiera cuidar, no puede Por cuidar. quê? ¿Por qué? Porque o nosso pecado Porque nuestro pecado faz divisão hace división entre nós e Jesus. entre nosotros y O Jesús. nosso pecado faz Nuestro- divisão el pecado hace entre nós e Deus. división entre E nosotros y quando Dios. aceitamos a Y cuando Jesus, aceptamos a Jesús, essa barreira de esa separação, barrera de separación, chamado pecado, llamado pecado, ela cai por terra. que caiga na terra. Aí nós passamos a ter comunhão E com começamos Deus. a ter comunhão com E Jesus Deus. passa a cuidar de Jesús nós. comienza a cuidarnos a Deus nosotros. passa a cuidar de Dios nós. comienza a cuidarnos a Cuidar até nosotros. dos nossos negócios. Hasta cuidar nuestro negocio. Cuidar do nosso lar. Cuidar nuestro hogar. Da nossa família. Nuestra familia. É lindo Es demais. demasiado lindo. Aí passamos a ter a mente de Jesus. Ahí comenzamos a tener la mente de Jesús. ¿Cómo? Porque é o Espírito Santo Porque es el Espíritu Santo que tem a mente de Jesus, que tiene la mente de Jesús, que passa a habitar em nossa que mente, comienza a vivir en nuestra mente, em nossos corações, en nuestros em corazones, nossa vida. en nuestra vida. Que coisa linda, Qué né? cosa linda, ¿no? Quem quer ter a mente de Cristo pelo Espírito Santo, grite amém. Quiere la mente del Señor por el Espíritu Santo, grite amén. Aleluia. Aleluya. Vamos aí, Vamos ahí, em Curitiba. en Curitiba. Não sei se tem espaço para ir à frente e aceitar Si hay Jesus. espacio para ir adelante, aceptar a Jesús. Está lotado aí até o estacionamento. Está colmado hasta el estacionamiento. Glória a Deus por isso. Gloria a Dios por eso. O nosso estacionamento lá tem Nuestro estacionamiento allá, 9.000 metros. creo que tiene 9.000 metros. A igreja passa de La iglesia 10.000 metros. pasa de los 10.000 metros. É uma benção. Es una bendición. Vamos, irmãos de toda a terra, Vamos, hermanos de toda la tierra. pastores, fazer o convite ao povo Pastores, hacer la invitación al para ir em pueblo. frente ao púlpito agora. Para
Eles terão receber o Espírito Santo e saber discernir bem todas as coisas. E por ninguém é discernido. Por que nós que aceitamos Jesus, somos submissos à doutrina de Deus, sabemos discernir bem todas as coisas, e ninguém consegue nos discernir, porque é o Espírito Santo que nos ilumina para discernir bem tudo. E não somos discernidos por ninguém. Porque ninguém consegue discernir a sabedoria, a força, a graça, o poder que tem o Divino Espírito Santo, que está em nossa mente, em nossos corações, em nossas vidas. Se eu soubesse disso, eu tinha aceitado Jesus na minha infância. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas foi em tempo ainda. Você vai assim, eu estou muito idoso já. Ah, está no tempo ainda. É, Deus vai fazer uma obra em tua vida que você vai ficar maravilhado. Há poucos dias eu desci aqui do púlpito, falava para minha esposa. Eu estou maravilhado comigo mesmo. O que Deus faz durante o culto, em nossa vida. Oh, meus irmãos, é inexplicável. Nossas palavras são muito pobres para explicar aos nossos ouvintes o que Deus faz nos cultos da igreja Deus e Amor em nossa vida. Está muito além do pensamento humano. Está muito além da que a criatura humana pode imaginar. Deus faz muito além do que nós pensamos, do que pedimos, do que esperamos. Você vai ter essa experiência agora, ouvinte, aceitando Jesus, aí no interior de nossas milhares de igrejas. Deus é amor. Aí em outros países do mundo também, que o fuso horário permite vocês nos ouvir e receber o som aqui da sede mundial. Sabemos que algum ainda é pela manhã, outro já é à tardezinha, outro já é pela noite, no culto da noite. Nós vamos aí mesmo agora. Não importa o fuso horário, o que importa é você chegar à conclusão dessas verdades, que não é minha, não é do homem, é de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos todo mundo. Vamos todo el mundo. Frente ao púlpito aí. Delante del altar ahí. E Deus vai dar poder também para vocês. Dará poder também a ustedes. Expulsar demônios. De echar fuera demonios. Quem é que dá esse poder para expulsar demônios? Quem nos dá este poder para echar fuera demônios? Quem é que expulsa esses demônios? Quem echa fuera esos demonios? O Espírito Santo que está em nós. Es el Espíritu Santo que está en nosotros. Como é que esses crentes oram e Deus cura? Como esses crentes oram e Deus sana? Paralítico anda, cego enxerga, mudo fala, mudo habla, surdo ouve. Sordo não é o crente, não é o creyente. É o Espírito Santo, es el Espíritu Santo que está na vida deste irmão, desta irmã. Na vida deste hermano e desta hermana. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus e glória a Jesus. É o próprio Jesus. Es el mismo Jesús. Que está em nós. Que está em nosotros. Ele diz, sem mim, sin mí, nada podereis alcançar. Nada podereis alcançar. Sem mim, nada podereis fazer. Nada podereis hacer. Então vamos toda a terra. Entonces vamos toda a tierra. Chegar à conclusão dessas verdades. Chegar à conclusão destas verdades. Divinas. Que o Espírito Santo nos ensinou. Sei que não é o Davi Miranda que está ensinando a vocês. Sei que não é David Miranda que ensina a vocês. Não. Então é um missionário. É o missionário. Não. É o Espírito Santo, que eu recebi quando aceitei a Jesus Cristo. Oh, maravilha! Deus abençoe.
Vamos aqui também. Vamos aqui também. Que massa humana, hein? Que massa humana. Apesar da ceia de ontem à tarde, a ceia ontem à noite, a ceia de madrugada, a ceia de manhã, de hoje, e vai ter à noite também, a quinta ceia do Senhor. Olha a massa humana. Olha para trás, irmão, veja. Quanta gente, meu Deus do céu. Como pode caber tanta gente assim, igreja? Tanta gente assim, igreja. Maravilha! Que maravilhoso! Glória a Deus! Glória a Deus! É isso mesmo. É isso. Não é para menos, é o maior templo de toda a terra, né? Mas vamos lá, não vamos fugir do assunto, que está muito importante, ter a mente do Senhor. O Espírito Santo tem a mente de Jesus. E Ele que habita em nós, que nos dá a mente do Senhor, a inteligência do Senhor, sabedoria do Senhor. O Espírito de Deus é inteligente. É a mesma inteligência que tem Jesus, tem o Espírito Santo de Deus. Imagina o próprio Espírito do corpo de Deus. Imagínense o próprio Espírito Santo del É cuerpo a de Deus. inteligência de Deus, de Jesus. Aleluia. Por isso que aqui diz que nós temos a inteligência de Jesus, a mente de Jesus. Que Deus abençoe. Vamos aí em Curitiba, em frente ao púlpito. Vamos aceitar Jesus aí agora. E aqui entra esta massa humana. Todos que ainda não aceitaram Jesus. Que ainda não estão sendo cuidados como um pai cuida do filho. Fique em pé para Deus cuidar de você. Aqui na plateia geral. Lá nas galerias. Fique em pé em nome de Jesus. Aí nas arquibancadas. Fique em pé todos que estão doentes. Atribulados. Você não sabe mais o que fazer. Está desempregado. Doente. Muitos estão trabalhando doentes. Porque tem que cuidar da família. Outros têm problema na justiça. Outros têm dinheiro a receber e não conseguem. Tudo é difícil para o homem e a mulher antes de aceitar a Jesus. Vocês vão ter essa experiência a partir de agora. Porque Jesus vai curar vocês aqui agora. Que vierem em frente ao púlpito para orar comigo, conosco. Deus me deu uma revelação ontem. É a hora que Deus me renovava com o Espírito Santo. Na ceia de ontem. Nas línguas estranhas. Deus falou comigo. Que todos que viessem aqui hoje e fossem para as igrejas Deus e Amor e orassem comigo, conosco, iriam receber a vitória. Aleluia, glória a Deus. É tremendo. Venha mesmo, todo mundo que está em pé. Os que não estão em pé ainda. Lá nas arquibancadas. Sim, nas galerias. Desce aqui em frente ao altar de Deus. Venha mesmo. Que a vitória chegou. Os irmãos de outros ministérios que estão passando grandes lutas. Já há tantos dias. Há tantos meses. Há tantos anos, irmãos queridos. Irmãs amadas. De outras igrejas. Deus tem a vitória hoje para você. Vamos se humilhar para Deus. Venha à frente também. É luta no lar, na família. Casal já não se entende mais. Um não entende mais o outro. Parece que tudo é palavras ofensivas. Quando isso não está acontecendo. Venha mesmo. Os crentes desviados também. Nós lemos aqui. Olha, quando eu preguei nesta tarde, em Apocalipse, nós lemos sobre ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todos que amam e cometem a mentira. Quando fala ali os cães, está referindo os crentes desviados que deixaram do Evangelho de Cristo para aceitar outros evangelhos,
malditos. Deixaram o evangelho bendito para aceitar o evangelho maldito. Evangelho maldito permite tudo. Beber, até fumar, até adulterar, até ter meia dúzia de mulheres. Evangelho maldito permite as mulheres ter até meia dúzia de marido, e daí por diante. Esse evangelho de Satanás é maldito. Grita, sai de mim, Satanás! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! Sejamos sábios, irmãos católicos, irmãs católicas. Seja sábio, entregando a tua vida a Deus. Mas uma pessoa endemoniada caiu, olha aí. Só não vocês aceitar Jesus, está vendo? Que só em vocês aceitar Jesus já derrota Satanás. Olha lá longe a pessoa caída já. Legião do diabo que está nesta vítima. Eu te repreendo, eu te ordeno aqui mesmo de longe. Saia desta vítima. Saia dela. E não volta mais dela. Em nome de Jesus Cristo. Levantamos. Levántese, joven. Bate na testa dela para acordar. Golpeen la frente para que se despierte. Levanta em nome de Jesus. Levante en el nombre de Jesús. Glória a Deus. Gloria a Dios. Quem grita Deus é bom para mim. Quem grita Deus es bueno para mí. E já me libertou dos demônios. Ya me liberó de los demonios. Aleluia. Todos nós tínhamos um demônio, hein, igreja? Todos teníamos un demonio, iglesia. Antes de aceitar a Jesus, Sí, antes de aceptar a Jesús. toda criatura humana tem um demônio Toda criatura humana tiene un demonio. que leva a sentir prazer Que le no lleva pecado, a sentir placer en el pecado. sentir prazer nas coisas do mundo, Sentir placer en las cosas del mundo. sentir prazer Sentir placer naquilo que condena a sua en alma. aquello que condena su alma. Mas quando aceitamos Jesus Pero com cuando sinceridade, aceptamos a Jesús con sinceridad, esse demônio ese demonio que estava em nós estaba en nosotros, é expulso es echado fuera para nunca mais voltar. para nunca más volver. Em nome de En quem? el nombre de quién? De Jesus. De Jesús. Venha, venha mesmo, estamos esperando. Vengan, estamos esperando. Muita gente está vindo à frente Mucha ainda. gente viene adelante todavía. Que multidão, Qué hein? multitud. Que benção. Qué bendición. Deus falou conosco, hein, igreja? Dios habló con nosotros, iglesia. Para esta multidão que aqui está aceitando A Jesus, esa multitud que está aceptando a Jesús. só pode Deus ter falado conosco. Dios puede haber hablado con nosotros. Ei, maravilha! ¡Qué maravilloso! Glória a Deus. Gloria a Dios. Levanta em nome de Jesus, está liberta, moça. Levántese en el nombre de Jesús, está liberada. O demônio deixou ela paralítica também? El demonio le dejó paralítica también. Demônio de paralisia. Olha que coisa terrível. O diabo saiu dela e deixou ela paralítica. Outro tipo de El demônio diablo le dejó paralítica, otro tipo de demonios que está nas pernas dela. que está en sus piernas. O marciano, sai da frente. Legião do diabo. Sai da frente, irmãs. Aí, obreiras. Deixa eu ficar livre aí na frente. Glória a Deus. Quer ver como é que o nome de Jesus agora é uma bomba contra os demônios da paralisia? É como uma bomba que explode contra os demônios. Legião do diabo, que está nas pernas desta mulher. Satanás, demônio de paralisia, eu te repreendo e te ordeno, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, porque sobre o nome de Jesus, todo joelho se dobrará, tanto nos céus como na terra, e você agora tem que sair, porque o nome de Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. Saia desta vítima, saia dela, e não volta mais dela, em nome de Jesus Cristo. Sai, demônio da paralisia. Levantamos. Levántese, joven. Levanta, não se traga o diabo, não. No se entregue más al diablo. O diabo está desesperado, El hein? diablo está desesperado. Essas campanhas que estamos fazendo, irmão. Campañas que estamos haciendo, hermanos. Diga amém, moço. Amém. Fica em pé, levanta. É a mulher ou é homem? É homem. É o homem. Es hombre. Hoje em dia, quando dá para discernir os homens das mulheres, Puede discernir hombres y mujeres.
Homem cabeludo, mulher melenudo y com mujer cabelo cortado, con el fala cabello homem, cortado. né? Decimos hombre. É, a roupa também La de ropa homem, también de hombre, la ropa. que eles falem, é a mesma roupa da mulher, Lleva e la aí por misma ropa de la diante. mujer y en adelante. É, mas Deus já libertou esta Pero vítima. liberó esta víctima. Em nome de Jesus. Diga, o sangue de Jesus já me libertou. Não, meu irmão. O sangue de Jesus já me libertou. Diz. O sangue de Jesus já me libertou. Amém. Está liberto. Está liberado. Grita, Deus é bom para mim. Griten, Dios es bueno para mí. Está vendo? Aí? ¿Están viendo? O Davi Miranda não expulsou essa legião de demônio, não. Hermano David Miranda no echó fuera esa legión de demonios. O Espírito Santo de Deus que está sobre mim. Fue el Espíritu Santo que está sobre Que mí. Jesus me deu. Que Jesús me dio. Quando fui batizado com Espírito Santo e com fogo. Cuando fue bautizado con Espíritu Santo y fuego. É assim, irmãos. Es así, hermano. E vocês vão ser batizados também com fogo e com Espírito Santo. También serán bautizados con Espíritu Santo y fuego. E o diabo vai E o ficar diabo- mais fraco do que El vocês. diablo se quedará más débil que usted. O crente tem mais poder do que os demônios, El vocês creyente sabiam? tiene más poder que los demonios, ¿sabían? Sí. Os crentes salvos, Los creyentes salvos que obedecem à doutrina de Deus, que obedecen la doctrina de Dios têm mais Tienen poder más. do que os demônios. más poder que los demonios. Obreira, deixa aí a moça à vontade. O diabo deixa as pessoas até com mente fraca. Vocês sabiam, irmãos? ¿Sabían, hermanos? A maioria do povo por aí, irmão, que vocês verem, Ven el pueblo por ahí que ven. sofre da mente, Sufren de la mente. com obras malignas. Con obras malignas. Quando aceita Jesus, Cuando aceptan a Jesús, ficam sábios. se quedan sabios. Ficam Se sábias. quedan sabias. Muitos diziam, Paulo, Muchos decían, Pablo, você parece estar louco. pareces estar loco. Mas muita sabedoria faz. Tú mucha sabiduría Você hace delirar. que tú delires. Ele disse, ó rei Dijo, Agripa, oh, rey Agripa, eu nunca tive tão bom da minha mente nunca estuve tan bien de mi mente. depois que eu aceitei a Después de que Jesus. acepté a Jesús. Aleluya. Vamos, ouvintes, que a hora não espera. Gentes que la hora no espera. Vamos orar comigo, conosco. Conmigo y con nosotros. Vamos orar comigo, Vamos a conosco. orar conmigo y con No nosotros. interior de nossas milhares de igrejas. Dentro de nuestras miles de iglesias. Quem orar conosco vai receber o Espírito El Santo. que ora con nosotros recibe Espíritu Santo. Quem abandonar os seus pecados Y el que abandona sus pecados vai ter a mente do Senhor va a Jesus. tener la mente del Señor Jesús. Porque o Espírito Santo vai habitar em El você. Espíritu Santo va a vivir en usted. Fechemos nossos olhos. Cerremos nuestros ojos. Fiquemos o pensamento com Deus. Pongamos el pensamiento en Dios. E grita com muita sinceridade a Deus. Grita con mucha sinceridad a Dios. Meu Deus, Mi Dios. meu Pai, Mi Padre. eis-me aqui agora, Ven aquí ahora. na tua presença, En tu presencia. com toda a sinceridade Toda sinceridad. do meu coração. De mi corazón. Eu aceito a Jesus Cristo Yo acepto a Jesucristo como meu Salvador pessoal. como mi Salvador personal. Senhor Jesus, Señor Jesús, escreve meu nome agora escribe mi nombre ahora. lá nos céus, Allá en los cielos. no livro da vida, En el libro de la vida. para o grande dia El gran día. da vida eterna. La vida eterna. Oh, meu Deus, Oh, mi Dios. eu te amo, Yo te amo. porque foi o Senhor Porque fue el Señor que me amou primeiro, quien me amó primero. que deu a sua própria vida por mim Dio su propia vida por mí. na cruz do Calvário, La cruz del Calvario. para que eu seja agora Que yo sea ahora purificado purificado com o teu sangue, tu sangre. meu Jesus. Jesús, Olha para o meu coração agora hacia mi corazón ahora.
E veja a sinceridade das minhas palavras. Oh, meu Deus. Eu prometo ao Senhor que vou continuar a partir de agora. Ser fiel ao meu Deus. Ser fiel ao meu Jesus. E o Espírito Santo, que já começa a ser derramado em meu coração. Oh, meu Deus, dai-me a sabedoria para entender mais e mais da vontade de Deus para comigo. Eu entrego agora, meu Deus, todos os meus negócios. Eu entrego a Ti, meu Deus, todo o meu futuro para o Senhor cuidar de mim. E tenho certeza que serei bem cuidado pelo Senhor, como nunca antes. Senhor, eu prometo a Ti que nunca deixarei esta santa igreja. Deus é amor. Amém, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Oh, Calabaçurianda. Glória, glória, glória a Deus. Que lindo, meu Deus do céu. Que lindo, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É de rirmos e chorarmos. Es de reír y llorar. De alegria. Alegría. Só um momentinho, irmãos e Solo irmãs. un momentito, hermanos y hermanas. Deixa eu falar com os milhões de ouvintes. Déjeme hablar con los millones de oyentes. Ouvintes. Oyentes. Sinta você agora Sienta usted ahora que já a coisa está diferente na tua vida. que hay cosas diferentes en tu vida. Você que orou com sinceridade a Deus. Usted que oró con sinceridad a Dios. Porque não foi você que escolheste a Jesus. Porque no fuiste usted quien escogió a Jesús. Foi Jesus quem te escolheu Fue Jesús agora. quien te escogió ahora. E te nomeou. Y te nombró. Para que faz e desfrutos. Para que vayáis y deis frutos. De obediência. De obediencia. De temor a Deus. De temor a Dios. Para agradar ao Pai. Para agradar al Padre. Que Deus te abençoe. Que Dios te bendiga. Por esta fé ouvinte. Por esta fe oyente. Esta fé é muito grande. Esta fe es muy grande. Esta fé move as mãos de Deus. Esta fe mueve las manos de para Dios. Deus curar tuas enfermidades. Para que Dios sane tus enfermedades. Esta fé move as mãos de Deus. Esta fe mueve las manos de Dios. Para transformar a tua vida. Para transformar tu vida. Uma vida de bênção. En una vida de bendición. Já aqui nesta vida. Y aquí en esta vida. E no futuro. Y en el futuro. Deus vai transformar-nos. Dios va a transformarnos. E todo mundo que aceita a Jesus agora. Que aceptan a Jesús que ahora. permanecer. Que permanezca. Quando Jesus vier. Cuando Jesús venga. Vamos receber corpo. Recibiremos un cuerpo. Igual dos anjos. Igual al de los ángeles. Nos disse Jesus. Nos dijo Jesús. Que nos céus. Y en los cielos. Ninguém se casa. Nadie se casa. Nem se dá em casamento. Ni se da en casamiento. Não sente necessidade de casamento. No siente necesidad de casamiento. Porque seremos tão gloriosos. Gloriosos. Igual os anjos de Deus. Os ángeles de Dios. Aleluia. Ei, Calamai. É maravilhoso. Es maravilloso. Temos alguém na linha aí, irmãos? É meu intérprete. No tenemos información, misionero. Nadie. A nadie todavía estamos intentando llamar. Temos sim, missionário. O que temos? Temos Curitiba, temos Bahia e temos os nossos irmãos lá de Londrina. Londrina.
Vamos falar com Londrina agora, que não falamos ainda. Londrina, que não falamos todavía. Irmão pastor de Londrina. Hermano pastor de Londrina. Gostaria de saber se o povo também receberam a palavra do Senhor, movido pelo Espírito Santo, movidos por el Espíritu Santo, e foram à frente do púlpito para aceitar Jesus. Linha aberta, Londrina. Está a norte do Paraná. Diz a nós, irmãos pastores, se tiver condições técnicas. Missionário Davi Miranda, uma maravilha do céu aqui nessa tarde, no momento que as pessoas levantavam a mão, aceitando Jesus como Salvador, o demônio manifestou. Uma mulher oprimidíssima, o demônio saiu, desesperado, correndo, mas o poder de Deus foi mais forte. O demônio não gostou, porque as pessoas, as almas, levantavam a mão. Olha a alegria do povo aí, ó. A mulher já está aqui, perfeitamente, em seu juízo, liberta. O demônio foi embora, mas ela ficou com Jesus. Aleluia! É o impacto. A voz ungida do homem de Deus se fez ouvir no interior da igreja pentecostal Deus de Amor de Londrina. Muito obrigado, missionário. Londrina está de parabéns. As almas com felicidade muito grande receberam a Jesus e o nome já está no céu, no livro da vida. Liberta, missionário Davi Miranda. Olha a alegria do povo. Que massa humana lá também. É tremendo, irmãos de Londrina. Tremendo, irmãos de Londrina. Como coube tanta gente aí da nossa igreja assim, como cabe tanta gente na nossa igreja que está até a rua tomada pela massa humana. É tremendo. É tremendo. Vamos ver como é que foi também em Curitiba. Como foi também em Curitiba. Pastor Anderson, diz para nós aí, se o povo oraram conosco aceitando Jesus, ou resistir o apelo do Espírito Santo. Linha aberta, Curitiba, cidade, sorriso. Aqui dá glória a Deus, Curitiba! Aqui dá glória a Deus, Curitiba! Glória a Deus! Missionário de Deus! A multidão presente aqui no interior da igreja e tomando parte também do estacionamento, contemplou agora a multidão de pessoas. Eu diria dezenas de pessoas que levantaram as mãos, dando ouvido a esta palavra tremenda que o Senhor trouxe para nós, missionário de Deus. Inclusive, missionário, de todas as idades, as pessoas aceitaram a Jesus. Adolescentes missionários, jovens, também missionário, senhores e senhoras, que se renderam ao poder da palavra pregada. Quem viu isso, glorifica! Missionário de Deus, a bem da verdade é que a multidão se espreme, se comprime, e muitos não conseguiram chegar à frente, mas lá mesmo na fora, ou espalhado pelo nosso amplo salão 1 e salão 2, levantaram as mãos entregando a vida para Jesus, missionário de Deus. Linha aberta, missionário querido. Que lindo, que lindo. Que lindo, que lindo. O diabo aqui ainda está desesperado por aqui ainda. Homens, aqui. Mulheres. Homens e mulheres. Não resistiram à mensagem de Deus também. Não resistiram à mensagem de Deus também. Realmente o Espírito Santo falou conosco neste dia. Realmente o Espírito Santo falou conosco neste dia. Como sempre tem falado, né? Aleluia! Aleluia!
Parabéns, irmãos paranaenses, Londrina, Curitiba e todo o estado do Paraná. Todos os estados do Brasil estão recebendo o som agora. Vamos agora receber todo mundo como crente da nossa igreja. Lembrando todo mundo mais uma vez que é Satanás que dá sabor ao cigarro. Satanás dá sabor à bebida alcoólica, ouvintes. Satanás dá sabor ao pecado, aos vícios, aos jogos. Satanás dá sabor às drogas. Lembra, ouvintes, que é Satanás que faz você estar nessa situação. O Senhor conosco agora aceitando Jesus. Destrua a tua carteira de cigarro, ouvintes de casa. Aí no interior de nossas milhares e milhares de igrejas, Deus e amor. Joga o cigarro agora, em nome de Jesus, em cima do púlpito, para nossos pastores destruir agora. E eu garanto que todo mundo vai voltar liberto do cigarro, liberto das bebidas alcoólicas, liberto dos jogos, liberto de todos os vícios, porque o nosso Deus garante: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Portanto, irmãos, também aqui entre nós, chegou o momento de maior vitórias para vocês que fumam. Segundo estatísticas dos médicos cientistas, das convenções mundiais dos médicos cientistas, eles comprovam que morrem a cada ano com câncer proveniente da nicotina do cigarro. Morre a cada ano mais de 6 milhões. O quê? É isto mesmo. Morre mais de 6 milhões de fumantes a cada ano com câncer proveniente do cigarro. Mas não fica só aí, escute mais. As pessoas que nunca fumaram também, só em respirar a nicotina do cigarro em ambientes fechados, que a nicotina do cigarro contagia o ar, e a pessoa respira esse ar contaminado, também fica canceroso, fica cancerosa. Mas aqueles que aceitam Jesus, mesmo que esteja com câncer, Jesus cura na hora. Aleluia. Alguém diz? Amém. Alguém diz: eu estou no estágio final, missionário. Não tem mais jeito, meu câncer está no estágio final. Eu garanto, se você destruir a tua carteira de cigarro aí na tua cama onde você está, jogar as bebidas alcoólicas fora, eu garanto que Deus vai curar teu câncer. As pessoas que já estão jogando as carteiras de cigarro, faça isto, ouvinte. Eu garanto a tua libertação, a cura do teu câncer e a salvação da tua alma. Você que aceitou Jesus de coração está purificado com o sangue de Jesus Cristo. Você não entende agora no momento as coisas de Deus, mas estas grandes verdades que você vai entender na continuação da igreja Deus e Amor. E aqui entre nós, quem ainda fuma, porque vários já jogaram o cigarro, carteira de cigarro. Quem ainda fuma, levante a mão. Eu quero orar por você. E eu garanto em nome de Jesus, você vai estar liberto do cigarro. Quem bebe bebida alcoólica e não consegue se libertar, levante a mão também, eu vou orar por você. Eu garanto que Deus vai te libertar agora. Todos os irmãos, as irmãs, que eles estão com cigarro no bolso, na carteira, irmãs, na bolsa, joga aqui em cima do púlpito. Faça o que esses irmãos já fizeram, jogando teu carteira de cigarro. Eu garanto a tua libertação. Eu garanto que se você está com câncer, Deus vai curar teu câncer agora. Mesmo que seja proveniente do cigarro, Deus vai curar teu câncer agora. Quem crê, grite amém. Quem aqui era viciado e hoje é liberto pelo sangue de Jesus, grite aleluia. Aleluia.
Vamos orar por todo mundo. Vamos orar por todo el Vamos mundo. destruir as carteiras de cigarro Destruyamos la cajetilla de que foram cigarrillo. atiradas aqui em cima do púlpito. Que Quanto fueron cigarro? arrojados Quanta sobre carteira de el cigarro, altar. igreja? ¿Cuánta cajetilla de cigarrillo, Vamos, iglesia? milhões de ouvintes Vamos, millones de oyentes. que oraram conosco. Que oraron con nosotros. Fazer oração de glorificação a Oración Deus. de glorificación a Dios. Mais carteira de cigarro, mais chuva de cigarro. Lluvia de cigarrillo. Quem tem droga, joga as drogas também. Drogas, arroja las drogas también. Deus já libertou os drogados. Dios liberó los drogadictos. Já libertou as drogadas agora Liberó também. drogadictas también. Que oraram conosco, Que oraron con nosotros. aceitando Jesus, Aceptando a Jesús. para ser crente da igreja, Deus e Ser amor. creyente de la iglesia, Dios y Mais amor. cigarro aqui. Más cigarrillo Quem aquí. tem objeto do Quem tem terreiro, objeto de joga aqui para destruir também. Para que destruyamos Objeto da también. feitiçaria. Objeto de la hechicería. Isso atrapalha a tua vida. perjudica tu Mas vida. Jesus te dá vitória. Pero Jesús te da victoria. E hoje vamos dar para vocês o Novo Testamento de Jesus. Les daremos el Nuevo Testamento de Jesús. Eu preguei para vocês no Novo Testamento de Hoy Jesus. prediqué en el Nuevo Testamento Que de Jesús. vocês, irmãos Que e ustedes, irmãs, hermanos y hermanas, vão receber gratuitamente van a recibir gratuitamente. agora após esta oração. Ahora después de esta oración. E vocês vão aprender com Y Jesus. van a aprender con Jesús. E vão ter a mente do Senhor Y Jesus. tendrán la mente del E o Señor Espírito Jesús. Santo vai te ensinar você a ler a Y el Bíblia. Espíritu Santo te va a enseñar a leer Você la vai Biblia. ficar maravilhado. Te quedarás Vai admirado. ler. Puxa, Deus está falando aqui Dios comigo. está hablando conmigo. Eu sei por mim quando eu aceitei Jesus. por mim mesmo quando eu Oremos. aceitei Jesus. Oremos. Todos dando glória, 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 glória a Deus. Dando gloria, gloria, Glória, glória, glória a Jesus. Grande Deus e Pai. Já tem pessoa ainda jogando o seu cigarro, sua carteira de cigarro. Liberta essas vítimas, meu Pai. Agora Satanás foi embora desses irmãos. Agora Satanás foi embora dessas irmãs. E agora estão libertos pelo teu sangue, Jesus. Nós recebemos essas milhares que te aceitaram aqui agora, Senhor. Nós recebemos como crente da nossa aqui, da sede mundial, das nossas igrejas, Deus e amor, aonde eles moram. Nós recebemos também todos os ouvintes que oraram conosco, enfim, os milhões que oraram conosco. Nós recebemos, ó Pai, como crente da nossa igreja, Deus e amor. Nós recebemos também os irmãos, as irmãs de outros ministérios, de outras igrejas, meu Pai, que oraram conosco, estavam esperando nós receber a eles como crente da nossa igreja. Nós recebemos agora com muito amor, com muita alegria, confiando na tua resposta a favor de todos os nossos milhões que passaram a congregar conosco nas nossas igrejas em toda a terra. Obrigado, obrigado, Senhor. Conserva, meu Pai. É só aqui no Brasil, ó Deus, aqueles mais de 22 milhões de membros, só na pátria brasileira. Ó Calabastorianda, os mais de 15 milhões. Ó Pai, também no exterior e outros países, a maioria, quase a maioria, vieram de outros ministérios, meu Pai, porque receberam a vitória, receberam o milagre, e como agradecimento a Ti, passaram a congregar conosco nas igrejas, Deus e amor. Obrigado, Senhor, pela vitória. Quem grite amém?